passar para deixar um recado rápido aqui com relação à viagem desse ano, né, e os livros que estão sendo exportados. Responder algumas perguntas, né, perguntas que são fundamentais, que chegam para a gente, né, eu estou aqui respondendo algumas ao vivo. A primeira questão que eu gostaria de falar, antes de falar das viagens internacionais, é com relação ao pedido do ano passado, né, que nós voltamos a pedir esse ano, já fazem 60 dias que a gente não tem resposta ainda. O pedido retificado foi produção de 600 livros em hebreu, em francês, em árabe ou em alemão. Então, para que a gente possa eliminar algumas dificuldades da Racional Gráfica Editora, a gente está antecipando aqui as questões de como é que a gente vai trabalhar com os livros, né? Primeiro, pagamento antecipado para a Racional Gráfica Editora, isso não é novidade, se eles quiserem a gente paga antecipadamente. E facilita, né, a questão deles financeira, a questão de produção. Se a questão for comprar papel e tinta, a gente compra antecipadamente papel e tinta. Se a questão for a questão de mão de obra para produzir os livros, a gente manda um grupo de pessoas interessadas em produzir os livros para ajudar na fabricação. Se a questão é a questão de pagamento antecipado para ajudar na impressão, a gente paga antecipado para que eles possam receber esse valor e começar a fazer a produção dos livros. Se a questão for tempo de produção, a gente não tem pressa para receber os livros, então pode produzir no tempo que precisar, né, na quantidade que puder emitir. E com relação aos idiomas, escolhemos o hebreu, porque já tem livro em hebreu sendo produzido aí, já poderia ter sido entregue ao pessoal, né, de Israel. Os livros em árabe, que poderia ter sido produzido já há alguns anos, né? Já está traduzido há um bom tempo. O livro em alemão, que já vem sendo pedido já desde 2018 e já vem sido traduzido há muitos e muitos anos, né? Já está mais do que na hora de produzir os livros. E o livro em francês, que já é produzido há tanto tempo, né? A tradução já é tão antiga. E se a questão também não é a certeza do idioma, a clareza do idioma, a gente também se propõe a pagar uma empresa, um tradutor juramentado, né? Que seja uma empresa séria, uma empresa competente, uma empresa no exterior, que se for o caso. A gente faz o pagamento para poder verificar a qualidade da tradução, para poder dar segurança e devolver a tradução juramentada à Racional Gráfica Editora para que ela possa produzir os livros. O objetivo disso é o livro 10º da obra, que eu acho que todo mundo já sabe, na página 30, e no livro 244 do histórico. Falando um pouquinho do 10º da obra, eu acho que é importante falar que o pedido dos 21 livros em português, né, que é pedido a leitura dos livros, ninguém comentou que esses 21 livros deveriam ter sido traduzidos em inglês. E as pessoas que precisam fazer a leitura dos 21 livros em inglês, como está no 10º da obra, na página 30, elas não têm essa capacidade, infelizmente, de fazer essa leitura, porque o livro não existe. Então, se não quer fazer em idioma nenhum, nesses últimos 45 anos, será que não foi possível produzir os 21 volumes da obra em inglês? Então, se por acaso não tiver condição de produzir livro em nenhum idioma, será que dá para produzir os 21 livros em inglês que a gente possa fazer a exportação? E falando um pouquinho do livro 244 do histórico, que eu acho importante, né, nós temos aí a página 18, 19 e 20 do 244, principalmente falando da página 18, né, que existem gráficas do mundo inteiro fazendo os livros, e da página 19 falando sobre a exportação de livros. E nunca antes foi feito isso. Os livros eram enviados por mala, mas exportação ninguém fez. Então essa agora é a nossa terceira exportação. Eu gostaria que vocês pudessem pegar aí o livro na página 19, né, do 244, e aí você observa se esse assunto procede ou não procede. Então está o 10º da obra, página 30, e 244 do histórico, como eu falei, para você avaliar aí se a exportação do livro é ou não é correta. E nesse questionamento, por que nesse tempo todo, nesses anos todos, o livro não foi exportado, né? E por que dessa forma só agora foi exportado os livros Universo em Desencanto? Então é importante você entender isso, esse processo, né? Que a exportação dos livros Universo em Desencanto vem sendo feita desde o nosso trabalho, essa vai ser a terceira exportação, e nós gostaríamos de atingir o valor aí, a quantidade de 1 tonelada, que a gente não conseguiu atingir na primeira etapa, nem na segunda etapa, mas no total, né, com esses 600 livros, atingiria 1 tonelada. Caso contrário, se os livros não puderem ser produzidos, então
nós vamos aí fazer a doação de 600 livros em português no Brasil, porque realmente a exportação do Brasil para o mundo não funciona, né? Não vai funcionar. Então o livro 244 histórico não vai ser respeitado, nem muito menos o 10º volume da obra na página 30. Então fica aqui o comentário, né, da nossa tentativa de fazer com que esse processo de exportação aconteça. É uma exportação legal, nós não tivemos nenhum problema em nenhuma etapa da exportação, acho que todo mundo já sabe disso e já está mais do que na hora de entender que o nosso trabalho é um trabalho sério, que o nosso trabalho é um trabalho que tem documentação, que o nosso trabalho é um trabalho transparente e que não houve nenhum tipo de lucro, nenhuma vantagem em nenhum momento. O primeiro valor do livro a R$17, aliás, antes era 7, né? E chegou aqui a 2,5 euros. O segundo aumentou para 17 e continua chegando a 2,5 euros. Então tem um segredo por detrás disso, não há lucro em lugar nenhum. A exportação que é feita no Brasil, as empresas envolvidas no Brasil são as melhores do ramo e o livro chega com valor baixo. Então fica aí o desafio. Se você consegue fazer uma exportação dessa, com essa seriedade, com esse trabalho, já deveria ter feito há 45 anos, a gente está fazendo agora com o maior carinho e respeito e as dificuldades aparecem, as dificuldades são dificuldades de pessoas que não querem fazer os livros, né? Pessoas que não querem que os livros saiam do Brasil. Todo esse processo que vem sendo feito para ajudar a Racional Gráfica Editora a produzir e os nossos livros são comprados diretamente da Racional Gráfica Editora, eliminando assim algumas dúvidas, né? Então o livro chegou com a qualidade que chegou, porque veio da Racional Gráfica Editora, foi entregue livro que veio direto da gráfica para a casa da Ludmilla, então não há dúvida quanto a isso, tá bom? Obrigado, um abraço. Salve, salve.